Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vocês conseguem ver que minha voz não tá tão boa, mas vamos seguindo aqui com o nosso desafio, certo? Segundo vídeo do terceiro módulo, vamos falar sobre o planejamento de implementação de um Express Route, certo? Então, não vou me delongar. Bom, me segue aqui na tela. Então, pessoal, o que é que a gente tem aqui, né? Tentar mostrar para vocês o que é que a gente vai entender hoje, o que é um SKU, né, dentro do Express Route. Nós temos ali algumas escolhas que nós devemos fazer. Ah, como é que a gente escolhe um local de emparelhamento, escolha de circuito e, esse capítulo nós vamos ter uma demonstração em outro vídeo, tá bom? Mas vamos lá. Começa para vocês aqui, ó. Ah, quando a gente está criando ali um circuito, de Express Route, nós temos que decidir o que é que a gente vai implementar, certo? Primeira coisa é, eu vou fazer uma ligação de que tipo? É uma ligação local? É uma ligação, do tipo standard ou uma ligação, mais premium, certo? Quais que são as diferenças? A linha local, como é mostrado aqui, ela vai ter uma transferência de dados de saída gratuita, tá? E dá acesso apenas a uma ou 2 regiões. Sérgio, como assim uma ou 2 regiões? Imagina que, você está trabalhando num circuito ali na região, do East West, a região mais comum que a gente consegue ver e escuta, né, da Azure. Então lá na East West ele tem a East-West e a East-West 2, certo? Da mesma forma, se eu não me engano, a Oeste ele tem 3 regiões. Mas no caso aqui, a East-West 1 e East-West 2, né, ou apenas East-West e East-West 2, você tem ali a possibilidade de que o seu circuito ele possa se comunicar com recursos que estão ali nas 2 regiões, certo? Então, ou uma, né, apenas East-West, ou 2 East-West, East-West 2, certo? Então você já entende que, eu preciso mensurar, poxa, eu tenho recurso em outras regiões? Tenho. Precisam de comunicação? Precisam. Então o local já não serve para mim, tá? O segundo é o standard, e aí eu vou usar um slide aqui para vocês entenderem, tá? Ele vai fornecer isso aqui, só que ele vai te fornecer, a nível geopolítico. E o próximo slide vai fazer você entender isso perfeitamente. Veja só, imagina aqui, vem a minha canetinha. Nós temos aqui, ó, uma ligação no UK South, né, lá no sul da Inglaterra. Essa estrutura, você tem aqui o on-premise com o seu Express Route, aqui é o POP. O POP, para quem não sabe o que significa POP, não é de popular, é o ponto de presença, Point of Presence, tá? E isso aqui é muito popular ah, provedor de internet, tá? Então, às vezes na rua, quando você vê ali aquelas torres cheias de antena, ali é um POP, tá? Já sabe o que é isso, beleza? E aí o que que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem a diferença, né, do local, onde é apenas uma região, tá? Vocês conseguem ver aqui apenas uma região. E aí quando é o standard, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer para a gente a possibilidade de comunicação de mais de um ponto. Volta a canetinha aqui, ó. Ele vai trazer a possibilidade de mais de um ponto, ou seja, essa comunicação aqui, ela vai funcionar não só com a local, não só com o UK, ela vai funcionar com a Europa, certo? A região aqui que ele tem da Europa. E você precisa ver se isso atende para você, certo? Ali você tem o standard que ele está falando com o oeste da Europa, e está falando com a França, né? A central, ali a região central da França, certo? Então você tem uma comunicação mais expansiva, tá? Às vezes algumas empresas, utilizar o exemplo aqui da Europa, eles conseguem expandir mercado para regiões europeias. Às vezes, por exemplo, uma uma empresa que é ali, situada no Reino Unido,
para atender melhor ali algumas outras regiões, ela acaba expandindo ali para a França, acaba expandindo para o oeste da Europa, e ela precisa, de recursos para atender bem aquelas localidades, certo? Então você tem o Express Route conectado ali naquelas regiões e, consequentemente, você vai ter uma conexão entre esses recursos de forma melhor. Outras diferenças que vocês podem ver na imagem aqui do lado, e aí eu vou apagar essa bagunça aqui que eu já fiz. Opa, borrachinha aqui. Nessa imagem aqui do lado, vocês conseguem ver algumas diferenças. Por exemplo, número máximo de rotas, endereços, caminhos, certo? Que o IPv4 no local, anunciadas pelo emparelhamento privado do Azure para circuitos Express Route. Então você consegue ter ali 4.000 anúncios de rota no seu local ou standard, certo? Já no SKU Premium, você consegue ter 10.000 ah, rotas de IPv4, certo? E aí o restante dos recursos são muito similares. Então, Sérgio, quando é que eu preciso usar um premium? Você tem duas situações. Quando você precisa de muita rota, que geralmente se encaixa na outra situação, ou quando você tem a necessidade de comunicação eh, de recursos a nível global, né? Que é o que você consegue ver nessa imagem do lado, onde a gente tem aqui a possibilidade do Premium, mostrando que se você tem uma comunicação on-premise, Express Route do seu on-premise com o UK South, e você precisa expandir para o restante do mundo, para East e West, para o Japão, para o sul do Brasil, você utiliza a versão Premium, que aí tudo se comunica, certo? Você consegue ter uma expansão de comunicação para todas essas regiões, certo? Eu vou voltar essa imagem aqui, e vocês vão ver exatamente isso. O Premium SKU, tá? Na hora da escolha a gente vai definir isso aqui. Ele fornece suporte para mais de 4.000 rotas, certo? Mais de 4.000. Lembrem que eu já mostrei para vocês. O Premium é até 10.000, tá? Rotas de capacidade de se conectar a mais de 10 redes virtuais e conectividade global, tá bom? Então, no momento da criação do seu Express Route, ali na configuração dele, você vai apontar se você vai fazer uma conexão via provedor ou se é uma conexão direta. Você vai informar se você está criando ou se você está importando, certo? Um processo, uma nova criação, ou você já está importando de uma criação existente. No caso de um provedor, você vai selecionar qual que é o provedor que vai fazer essa conexão para você, certo? E aí tem a definição do SKU, que foi o que acabamos de falar. Qual que é o modelo de cobrança, limitado ou ilimitado, tá? E se você vai permitir as operações clássicas, certo? E aí nós vamos para a etapa seguinte, que aqui eu mostro para vocês, uma forma de você escolher. Veja que aqui é o seguinte, ó. Vou utilizar isso aqui de exemplo. Você tem um on-premise e você faz a ligação com o POP, tá? Aqui com um provedor, certo? E esse provedor, ou esse ponto de presença, ou pode ser tanto o provedor como uma ligação direta, certo? Ele vai fazer a ligação aqui para o Azure. No caso de uma intervenção ali do seu cliente, da sua operadora, deixa eu mostrar para vocês aqui o que é que a gente tem. A gente tem a borda, né? O ponto azul é o data center da Microsoft, certo? O ponto vermelho é ali a borda de conexão. E aqui nós temos os tracejados como a rede. Então veja que a gente tem uma ligação aqui, acredito que aqui seja a região do Chile para os Estados Unidos, né? Uma ligação que puxa daqui dos Estados Unidos para o México, a região dos Estados Unidos se comunica junto com a região de Canadá. Aí você tem comunicações que atravessam dos Estados Unidos aqui, que vem para a Ásia, que vem para a região da Austrália. Aqui está tudo se comunicando, certo? Então a gente consegue entender que, poxa, a estrutura é
bem ampla, certo? Nesse caso, você acaba entendendo que eu preciso da comunicação da minha empresa até o edge, ou seja, até a borda. Da borda, a comunicação é feita para o data center e aí a comunicação acontece, ela é distribuída, certo? Então, você acaba entendendo como é que a gente vai fazer essas ligações. Tá? E aí vem uma escolha crucial. Você precisa escolher, como é que vai ser o seu modelo de cobrança. Lembra na outra imagem que eu mostrei para vocês, onde tinha aqui, ó, modelo de cobrança limitado ou ilimitado? Então, quando você está no modelo de cobrança que é limitado, você está pagando por gigabyte. Então, a cada gigabyte transmitido, começou a transmitir, ele vai lhe cobrar 1 giga. Mesmo se você transmitiu, eh, 10 megas, 100 megas ou 900 megas, ele vai lhe cobrar 1 giga. Foi 1 giga e 10 megas, ele já lhe cobra 2 gigas, certo? Basicamente a lógica é essa, é basicamente, certo? Então a cobrança é variável de acordo com aquilo que você usa. Se você não tem uma previsão de fazer uso constante ou uma altas taxas de uso, o limitado pode ser interessante para você. Agora, se você tem uma necessidade de tráfego ilimitado em quantidade de dados, aí, no seu caso, a ilimitada é interessante, porque você paga um valor fixo, você vai utilizar aquilo, você vai pagar aquele valor usando ou não. Tá? No caso do limitado, é pelo que você paga, certo? Você também pode, fazer um aumento do seu gateway, mas você não pode, diminuí-lo sem uma interrupção do serviço, certo? Então você pode crescer ele, com um serviço contínuo, mas se você quiser fazer um downgrade dele, você vai ter que fazer uma derrubada do serviço. Aí é o famoso, ah, a famosa manutenção agendada. Você tem que agendar essa manutenção para fazer isso, tá? É importante você lembrar. Algo muito importante, o preço varia de acordo com a região, tá? Então, aquele conceito básico de AZ900. Você tem uma estrutura e essa estrutura tem 10 clientes, você vai ter que dividir o custo daquela estrutura para 10 clientes. Se aquela estrutura passa a ter 1.000 clientes, o custo daquela estrutura ela é dividida para 1.000 clientes, consequentemente é mais barato. Consequentemente, pode ser que ela dê gargalo, e geralmente a Microsoft acaba expandindo essa estrutura, tá? Mas existe um momento em que a expansão se torna algo inviável, certo? Mas é mais para vocês entenderem isso, certo? E você tem o complemento do Express Route, né? Que você pode. ah, o Express Route Premium, ele meio que complementa o Standard, certo? Então você tem ali o Premium, o Standard é basicamente, o Premium é basicamente um Standard mais encorpado, certo? Até porque vocês viram na imagem anterior que a diferença do Premium para o Standard ou local é a quantidade de IPs, certo? No caso ali do Premium para o Standard, são duas diferenças: a quantidade de IPs nas suas rotas anunciadas e para o Premium a capacidade de se comunicar através de rotas no mundo todo. Bom, então, basicamente, o que você precisa entender inicialmente para uma criação de um Express Route é isso, e aí no processo você faz uma revisão, né, você precisa rever aquilo que você está implantando, certo? E veja que ele tem aqui uma possibilidade, né, ele mostra para vocês aqui o Express Route, tem o circuito do Express Route, tá? Ele tem a borda aqui no lado da Microsoft, certo? Então ele fala aqui como se fossem roteadores, certo? Então, Microsoft Edge Routers são roteadores de borda e ele tem o gateway de subnet, que é onde a conexão se prende ali para a sua rede, tá? Então, do outro lado, é basicamente a mesma coisa. Basicamente, a gente está falando de o Express Route, que vai se clipar, se conectar
ali ao que você tem na borda que vai passar para o seu ambiente. Eu tenho aqui até, inclusive isso, vou mostrar para vocês, ah, isso aqui, ó, onde mostra algo sobre as regiões, né, do Azure, e eu tenho uma outra. Não, essa demonstração eu já mostrei para vocês, inclusive era o que eu ia apresentar, mas eu acabei apresentando isso aqui para vocês. Mas quando a gente está falando de conectividade, na hora de você fazer a sua revisão, olha como é interessante, ó. Região aqui eu vou mostrar só a América, né, que é basicamente a mesma coisa para os outros, tal, mas é mais para vocês terem uma noção. Aqui, ó, nós temos, na América do Sul, nós temos os pontos, né, os locais de Express Route. Na América do Sul, nós temos 5. Na América do Norte, nós temos, ali espalhada em regiões, nós temos algumas dezenas, certo? Não vou nem contar quantos tem aqui, tá? Mas, locais de Express Route, deixa eu voltar a imagem que vocês vão ver isso aqui, nisso aqui, ó. Os locais de Express Route, tá? Sua borda para Express Route, seu data center para Express Route, certo? E você tem os provedores. Isso aqui, meus amigos, é algo que você vai precisar acompanhar, certo? Sérgio, eu preciso ter 100% de memória disso, né? Lembrar isso 100%. É legal você saber, bem, né? Você sabe, poxa, aqui no Brasil eu tenho 5 opções. Eu posso fazer ali, o ponto, né, do meu local de express route em Campinas, no Rio de Janeiro, São Paulo 2 ou Santiago, no Chile, certo? Então, mas quando a gente está falando de provedor, aí a gente já tem uma quantidade bem grande que a gente precisa tomar um certo cuidado, tá? Por exemplo, British Telecom, aí a gente tem São Paulo aqui, ó. Olha onde São Paulo aparece, British Telecom, certo? Existem algumas outras, eh, mas dizer para vocês exatamente quais são é muito mais complexo. E isso aqui, saber quais são os provedores que nós temos, chega a ser algo que a Microsoft não vai te cobrar, mas você precisa saber que é via provedor. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, trazer isso aqui, o último slide. Opa, não é esse aqui não. O último slide, esse aqui. Então, basicamente, você faz a revisão, né, do processo de implantação, você faz a revisão do que você já fez ali no seu gateway, está tudo bem configurado, e aí o processo de implementação do Express Route, se for direto, né, é um pouquinho diferente, mas se for via parceiro, você trata com ele o processo de implementação. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui nessa aula, né? Vocês estão vendo que minha voz não tá das melhores ainda para gravar, mas eu espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido me entender principalmente, e que o assunto tenha feito bastante sentido para vocês, tá bom? Se vocês gostarem, deixa aquele like, comenta, compartilha com um amigo que está querendo tirar essa certificação. Vejo você no próximo vídeo. Até mais.